ser pet sem aleitamento materno foi demais, viu? Se quiser. Ah, eu quero ver. Muito bom. Eu estou A com da Val engarrafamento ontem de foi live. demais. É? É muita live, eu não dou conta. E, pô, Claro, mas por isso eu estou avisando, porque às vezes a pessoa, às vezes o Paulo Bardal faz alguma coisa e me diz, ai, não, eu não vou colocar, porque parece que estão querendo me aparecer e não sei o quê. Então, eu digo, tem que saber, tem que avisar, o pessoal tem que saber, né? eu não bom. sei se vocês perceberam, eu fiz um montão de gracinha, aproximar, não sei o quê. Eu vi. Pois é, É. na verdade, isso já foi o começo da nossa prática, do nosso estudo aqui, né? Porque o que acontece? Na verdade, eu coloquei um título que talvez seja até impróprio, eu falei de palestra, mas o objetivo não é falar só de palestra, é falar de qualquer tipo de apresentação do yoga do riso, qualquer coisa relacionada ao riso, quando você vai fazer uma palestra ou uma apresentação, o bom seria que você levasse a experiência do riso, porque senão é como você ficar descrevendo uma laranja e a pessoa vai dizer, tá, muito legal, essa tal de laranja é amarela, tem uma casca dura, se cortar ao meio sai líquido, mas e aí, para que serve? Ah, serve para isso, isso e aquilo. Mas se a pessoa não sente o sabor da coisa, não sente o sabor do riso, ela não vai ter experiência. E aí até entra um pouquinho nessa discussão que a gente sempre tem sobre teoria e prática. Embora a gente não perceba, mas qualquer coisa que a gente faça tem uma teoria antes de ser feita. Porque para você escovar o dente, para você levantar o braço, você antes pensa que vai levantar o braço. Então, você teorizou, bom, eu vou levantar o braço. Você pensou. Então, formou-se uma teoria e você fez a prática. A mesma coisa se dá com as nossas apresentações. Você vai precisar de uma teoria para que... E aí inverte, porque a teoria está, numa apresentação, ela já está implícita, mas a prática não. Se você não tiver o cuidado, você vai apresentar só a teoria. Você vai ficar falando, discursando, mas a prática não vai acontecer e você não vai levar a pessoa à Desculpa, e experiência. para fechar os microfones, Osvaldo, fecha, por favor. Isso. Tá. Então, e voltando lá àquele começo que eu falei, que eu fiquei me aproximando, porque hoje em dia a gente está passando por esse momento que várias apresentações, aliás, a maioria delas são feitas online. E aí você tem diminuído os recursos para que você possa levar a pessoa à experiência, tá? Porque quando você faz uma apresentação ao vivo, você tem algumas possibilidades. Não vou nem dizer que é mais ou menos, mas quando você tem online, são experiências diferentes. Então, você tem que estar atento a uma série de coisas se você quiser levar à prática até a pessoa que você está tentando se comunicar, porque, no fundo, se trata de comunicação. E aí, várias coisas para que você tenha sucesso na sua comunicação são necessárias. Para começar a conhecer um pouco sobre comunicação. Segundo, conhecer sobre algumas dinâmicas de comunicação, como a palestra. Hoje em dia, tem vários cursos, vários vídeos que você pode acessar para você poder fazer uma palestra bem-sucedida. Mas, no fundo, o que você quer é comunicar, que você quer transmitir uma experiência para que a pessoa possa fazer uma troca contigo, seja a troca que for, mas ninguém vai fazer uma palestra com uma apresentação à toa. Você quer transmitir alguma coisa. E sem que haja experiência, essa comunicação fica truncada. E aí,
por que eu estou falando isso? Porque a gente recentemente teve a Semana do Riso. E, cara, eu não sei se vocês perceberam, muitas das apresentações não foram vivências, foram apresentações, que nem acontece aqui. E nem sempre as apresentações levavam ao riso. E isso, de alguma forma, acabava me parecendo uma certa contradição. O Sandro fala disso, o Marcelo fala disso, mas eu resolvi trazer para a discussão porque eu acho o seguinte, se a gente está tão entusiasmado com o yoga do riso, a gente quer comunicar para o mundo que o yoga do riso é um benefício que a gente tem. Bom dia, Karina. A Karina está chegando. O yoga do riso é um benefício que a gente tem. E essa comunicação vai ser melhor e mais bem-sucedida na medida que a gente souber fazê-la. Senão, a gente corre o risco de cansar as pessoas com o discurso, com o mesmo discurso repetido. Eu acho que, inclusive, quando eu comecei o curso de Yoga do Riso, eu achei o máximo a apresentação do Sandro, quando ele chega para você e dá aquele roteiro do que seria a melhor apresentação do Yoga do Riso, porque a coisa é tão inusitada que você não sabia nem como apresentar. Então, quando ele chega e fala, yoga do riso é um conceito único no qual, não vou ficar alongando, mas ele dá um roteiro e aí você já começa a perceber algumas coisas. Se você vai fazer uma palestra, você precisa ter um roteiro, senão a tua fala fica sem começo, meio e fim, fica uma coisa confusa que se perde no meio do caminho, a comunicação fica dificultada. Mas meu objetivo não é só... a gente acaba tendo que falar sobre palestra e comunicação para a coisa ser contextualizada. Mas o objetivo é a gente, quando eu convidei o Marcelo Ludian e o Marcelo Pinto, é que a gente tenha umas dicas diretas sobre como levar o ponto yoga do riso para a nossa comunicação com as pessoas, a fim de tornar essa comunicação, esse esclarecimento para a sociedade mais claro, mais objetivo e mais efetivo. Porque, senão, volto a repetir, se a gente ficar repetindo como é que se diz? O roteiro que o Sandro nos ofereceu, eu acho perfeito para quem está começando. Mas só que a gente já tem vários níveis de líderes. E já pensou, cada vez que uma pessoa vai ouvir alguma coisa de yoga do riso, vai lá e ouve exatamente a mesma coisa? Então, existe uma dinâmica que pode ser construída a partir das experiências do Marcelo Pinto, que já, você vê, Marcelo tem muita experiência com riso, mas yoga do riso ele está começando agora. Já o Marcelo Pinto tem uma experiência absurda com yoga do riso e talvez não tenha tanta com riso. Então, a ideia é a gente pegar essas experiências, começar a mesclar e começar a oferecer para os líderes inicialmente e depois para a comunidade como um todo a possibilidade de ter uma coisa mais efetiva da pessoa, ao assistir uma palestra de yoga do riso, ela já começar a ter contato com uma série de coisas. Porque senão você vai ficar, o riso não precisa nem de não sei o quê, nem de comédia, não sei o quê. Aí a pessoa tá. Aí a pessoa ouviu a palestra toda, não deu um riso, não fez nada. Ela não sabe como é que se diz, as possibilidades do riso. Eu acho o seguinte, agora eu vou tentar pontuar para abrir espaço para o Marcelo falar alguma coisa, ou quem quer que seja. Eu acho o seguinte, se você
tem um princípio de psicologia, de atendimento de clínica de psicologia, a Iraúz pode falar disso, ainda bem que ela está aqui. Quando um paciente entra num consultório de psicoterapia, você não precisa dar conta da questão dele naquele momento, mas ele precisa, sim, sair melhor do que entrou. Tá? Então, eu acho o seguinte, numa palestra de yoga do riso, você precisa, pelo menos, sair bem-humorado, porque, senão, houve alguma coisa esquisita na sua palestra. Se o cara chega de lá, sai da palestra, pensando, pô, esse negócio pode ser que seja interessante. Ou então, pior ainda, o cara diz, caraca, que coisa chata do cacete, aí lascou-se. Então, para evitar esse tipo de coisa, essa fala longa, é que eu acho que vale a pena a gente ressaltar vários recursos que tem, tipo, já reparei, por exemplo, o Marcelo, vou dar só um exemplo do online, que é o mais emergente. Eu não sei se já viram o Marcelo dando aula. Ele chega para frente, chega para trás, se movimenta. No próprio curso, ele já falou sobre palestra de você estar falando com várias pessoas, eu não esqueço disso. Uma coisa é você estar falando, você vai estar diretamente olhando um a um, para quando você está falando com pessoas, um grupo pequeno. Até aqui dá para fazer isso. Eu consigo, de repente, olhar para a Iraíldes, olhar para a Adélia, para o Marcelo, para a Rose, entendeu? E a pessoa vai tendo contato. Eu acho que até, de repente, a própria tecnologia facilita isso. E, quando você quer, você faz uma apresentação difusa para que todos se sintam acolhidos. Então, são detalhes que eu acho importantíssimo para a gente ter melhor comunicação. Porque, senão, a gente corre o risco também de toda a palestra. Agora vamos fazer um minuto de risada. Entendeu? Era isso que eu gostaria de, pelo menos, começar pontuando. A Adélia levantou a mãozinha, deixa ela dar a sua fala. Na verdade, uma pergunta, Sim. grupo, antes que eu quero aprender muito com os Marcelos, e eu queria colocar que outro dia, reunida com Pedro, a gente está tentando montar um projeto que vai se chamar Gestão da Felicidade, né? Focando na parte empresarial e tudo. E aí, me lembro que o Marcelo Pinto falou que quando é palestra, no curso dele, né, Empreendedor Riso, dependendo aonde que tu vai apresentar, não é só colocar as coisas do yoga do riso, colocar outros assuntos. E eu até comentava com o Pedro e outra colega que estamos conversando, eu, por exemplo, tenho dificuldade, me aconteceu na Semana do Riso, bem ao contrário. Claro que algumas apresentações não tiveram muito riso, mas eu sinto que o comum das pessoas, seja que a gente vai falar sobre yoga do riso ou só sobre riso, que na verdade yoga do riso entra em a gente exercitar riso, né? Então, às vezes é chato só fazer aquele roteirinho de yoga do riso. Então, eu intuitivamente, quando apresentava a minha vivência, a minha coisa, sempre era teoria e risada, exercício, algum exercício que eu inventava antes de conhecer o yoga do riso. E eu, agora com dicas que vão me dar os experts, vai ser bem melhor, né? Então, é interessante isso que tu está colocando. Mas eu senti ao contrário, que a Semana do Riso me resultou um pouquinho chata, às vezes, de que as vivências, muitas eram toda a mesma coisa, e não tinha por aí esse outro lado, né, de trazer alguma outra informação. Não todas, mas muitas era como uma sessão com alguma pinceladinha de alguma coisa. Então, como que a gente, dependendo do foco, o que a gente quer escutar, sente, né? Muito louco. Então tá, Marcelo, os experts, cadê o outro Marcelo? Está O dormindo. outro Marcelo provavelmente está dormindo. Mas você Por vê que o tu não seguinte... manda um recado, que às vezes a pessoa se confunde, sabia?
Se confunde de data, se confunde de coisa. Não, ontem mesmo eu falei com o Marcelo e ele Você está atento, falou? porque ele está lançando outro trabalho também que vai ser muito interessante, que é o Laboratório do Riso, que eu acho que é Nós temos. justamente o oposto disso aqui. É só prática, é muito mais prática do que teoria. Acredito, né? Eu não sei. E vai ser 9 horas. Está se perfumando para o Labir. Mas você vê o seguinte, Délia, duas coisas que me chamou a atenção na sua fala, tá? Uma é que você tem que ter, como é que se diz? Se expressar naturalmente, procurar se expressar o mais naturalmente possível para transmitir a tua energia, porque senão você corre o risco de levar uma coisa falsa. O Marcelo também sempre fala disso. Você levar uma coisa falsa que fica fake, só simplesmente isso. E você foi bem natural quando você falou, eu quero aprender muito com os Marcelos. Você vê, é um detalhe na sua fala que já provoca uma graça se você já está se propondo a falar yoga do Sim, riso. são três Marcelos, né? Pois é. Então, esses são pequenos detalhes que acabam compondo um quadro engraçado, entendeu? E a outra coisa é você saber o público que você está falando. Isso é fundamental em comunicação. Se você está falando para empresário. Então, você vê que são pequenos detalhezinhos que a gente não vai absorver agora. Mas, com a prática, você vai lembrando de algumas coisas que estão sendo faladas aqui e aí você vai melhorando o seu discurso, a sua fala com as pessoas. Aí eu vou deixar o Marcelo ou quem quiser, gente. Posso entrar? Posso entrar? Olha só, o que eu tenho reparado que quando a gente começa a fazer a sessão, eu acho que tem que ter o momento que a gente explica o que vai acontecer. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que olhar na sala e ver que tipo de pessoas tem. Se a pessoa está disposta a te ouvir, se ela está com a câmera aberta, se ela está meio de lado, meio escondido, se ela não está entregue aqui assim, ó, estou aqui para te ouvir, isso vai dizer muito, né? Então, eu sempre analiso isso. A pessoa está com uma roupa cômoda, a pessoa está no escritório, ou seja, ela entrou na sessão, ela vai escutar o que está acontecendo, talvez não se entregue do tudo, mas ele está aí esperando alguma coisa, né? Eu sempre procuro que as pessoas tenham uma experiência. Eu acho que é por causa de estar muito evidente a prática de eu fazer shows, de eu fazer espetáculos, de entreter as pessoas. Mas tem esse primeiro momento que, como a Adele falou, com o Marcelo Pinto a gente aprende isso, né? Ele ensina a gente meio como que a não trazer logo de cara o yoga do riso, porque o yoga do riso realmente é uma coisa de loucos, não é para qualquer um escutar a yoga do riso. E se eu falo, como eu sou palhaço, as pessoas vão rir. Mas se vê um cara que ninguém conhece, você entra numa empresa, está todo lá o clero da empresa, o presidente, o CEO, o tesoureiro, gente careta, fechada, que trabalha num ambiente hostil, estressado. Você vai falar, e aí, pessoal? Cara, você já gerou um afastamento. Então, o que eu tento de fazer? Eu tento de imitá-los. Eu vejo como eles são, eu vejo como eles estão antes de eu entrar numa sessão com pessoas que eu não conheço. Não é o caso do Clube do Riso Online aqui do Brasil, porque a gente já se conhece. Eu sempre entro, tá Rossi, tá Rosário, tá gente que a gente conhece mesmo, a Val, a Leila. Então, estamos em casa, né? É como que se a gente se encontra com amigos. Então, por exemplo, a minha explicação, não sei se você lembra, Rossi, a última, eu sinto, eu vejo primeiro quem está, e aí eu faço uma reflexão. Eu faço uma reflexão que me vem na hora. Eu estou com a apostila que o Sandro nos entrega,
em mãos, para eu bato o olho, eu falo da vida pessoal, eu falo de respiração, eu falo um pouquinho do Dr. Madan Kataria, mas se as pessoas que estão na sala já conhecem a prática, eu faço uma reflexão, eu trago um exemplo, como por exemplo, a minha última sessão da quarta-feira, das 8 da manhã, eu iniciei com um vídeo de crianças dançando. São 4 minutos de criança dançando, criança, bebê, nenenzinho, e tudo parece bêbado, parece um bando de bêbado, de louco, dançando, caindo, rindo. Então, aí quando termina o vídeo, eu falo, bom dia, tudo bem? Com essa imagem eu tentei evocar o espírito infantil. Então, eu faço uma reflexão e eu não passo pela explicação os 5 motivos, as 3 razões, a criação, por que nós estamos fazendo isso, os conceitos, quem que criou. Então, eu faço uma reflexão. E sempre pergunto, tem alguém que nunca fez a prática? Se tiver alguém que nunca fez, eu explico. Isso nas sessões do Clube do Riso Online, ok? Quando eu vou entrar numa empresa, o que eu faço é isso, que eu tenho feito muito esses últimos 15 dias, de repente começaram a aparecer pessoas me procurando, por quê? Porque eles sabem que eu trabalho com a criatividade, mas que eu estou utilizando a risoterapia, a gestão do humor no meio ali, né? Então, o que eu faço? Eu entro na sala, já saco que a galera está estressada, que a galera não tem tempo para me ouvir, que a galera não está afim de brincar. Então, eu entro na deles. Eu começo sendo um chato do caralho que nem eles. Sério, falo pouco, me movimento pouco, já me preparo com uma roupa parecida, porque eu faço um estudo, né? Vou ver com quem que eu vou entrar. Outro dia eu entrei numa sala que tinha 200 jovens da Argentina, que trabalham com agronegócios na Argentina, né? E quem trabalha com agronegócio, a dele sabe, na Argentina, é gente que tem dinheiro, é gente que vive um outro status de vida, que conduz agronegócios, né? Então eu já vi que eu tenho um sotaque que é muito esquisito na Argentina e que todo mundo saca. Então, na hora, eles sabem que eu sou de Córdoba, na hora eles escutam que eu tenho um sotaque que vem do Brasil, então na hora já começa me olhar estranho, então eu entro na deles. Eu falo a língua deles e o primeiro ponto que eu vou tocar é o julgamento. E aqui eu acho que eu trago uma coisa que a gente pode abrir aqui para a discussão, o julgamento. Eu vou lá direto no julgamento, cara. Se você está se julgando agora, me olhando e achando que eu tô louco, o problema é seu, tá? Porque eu tô aqui me divertindo. Sou feliz para caralho. Mas se você tá me escutando e falando, putz, que imbecil esse cara que tá me falando, que esse jogo que esse cara tá me fazendo fazer, é problema seu. Então, quando eu abro a história do julgamento, eu coloco a pessoa no lugar e ela começa a se fazer perguntas. Porque eu vou lá e eu cutuco o cérebro racional dele para liberar o límbico, né? Sempre eu gosto de ir por esses caminhos, né? Mas eu vou no julgamento. Por quê? Porque a pessoa, na hora, quando a gente fala yoga do riso, a pessoa começa a julgar. Ah, que yoga do riso? Que invenção, da onde tiraram isso? Que isso não tem pé nem cabeça, né? E aí vai lá. Ah, que jogo besta esse ficar rindo no telefone. Nossa, que cara tonto. As pessoas entram no jogo, riem durante 3, 5 segundos e a sala inteira começa a baixar o riso. E eu fico lá, eu sozinho. Eu vejo que todo mundo fica sério. Vai ficando sério, por quê? Porque o julgamento se fez presente. Eu termino o jogo e eu volto de novo no julgamento. Eu faço um jogo e falo de julgamento. Eu faço mais um, eu falo um pouquinho menos do que falei na primeira vez do julgamento. Eu faço o terceiro, eu lembro do julgamento, não falo mais. Depois do quarto, no quinto jogo, tá todo mundo rindo. Isso tem funcionado bastante. Por quê? Porque aí a pessoa começa a se ver e começa a se colocar no lugar. Porque isso acontece muito na palhaçaria, tá? Principalmente com adultos. Quando, lembrando que a gente tem que o riso contagia e o mau humor contamina, quando eu contagio, quando eu faço rir uma criança, o pai vê que seu filho está rindo, ele vai rir.
tá? Então, se eu faço rir o gerente, o CEO da empresa ou o diretor da escola, a escola inteira vai rir. Sim? Então, aí também tem outra história. Se a gente tem a pessoa que conduz, que é o líder, e a gente traz ele para a brincadeira e ele se entrega, a manada toda entra no jogo. Esse é o segundo ponto que eu começo a ver. Mas no começo é todo mundo igual. Eu me coloco igual a eles, o julgamento, e depois vou direto no quem comanda tudo. Principalmente que me chamam para fazer a sessão, que na hora a gente saca quem comanda, né? Quem entrar aqui nessa sala aqui agora, vai sacar que o William tá com o mando. Ele que está com o microfone, né? Ele que comanda, ele que dá dinâmica. A gente já saca quem está liderando. Que nem quando a gente faz uma sessão do yoga do isso, a gente saca que tem alguém que está liderando, né? Então é isso o que eu tenho. Lembra, a gente ser igual às pessoas que a gente vai estar, observar quem está nos ouvindo, o julgamento, e depois ver se tem um líder que contamina, que contagia o ambiente. É isso. Na verdade, Marcelo, vou te dizer, se a gente pegasse e desligasse agora, eu já me dava por satisfeito, porque o que teve de dica aí é impressionante, cara, a riqueza de como você mergulha em cada coisa, entendeu? Porque você vê, essa coisa de você se conectar com o líder é uma coisa que às vezes é falada, mas que eu já havia esquecido. É você trazer os colaboradores, é você buscar colaboradores dentro do teu público. E aí você, cara, você tocou no, como é que se diz, no item, de repente, na questão mais importante, que é essa questão de você pegar o líder para... Mas quando você tem uma dinâmica de comunicação, você tem vários papéis que podem colaborar ou prejudicar a tua comunicação. E quanto mais você tem essa capacidade de trabalhar com essas, como é que se diz, com essas variáveis, melhor você vai poder se comunicar. Porque, por exemplo, tem o líder, mas tem aquele cara que quer aparecer, que não é líder coisa nenhuma. E você tem que saber trabalhar com isso com bom humor, porque também você não pode ser grosseiro, porque senão você vai perder a conexão com o grupo. E você tem que o tempo inteiro ser ético. Então, você vai vendo que são uma série de detalhes para você trabalhar, para você ter sucesso na sua comunicação. Agora, deixa a Iraildes falar, porque eu adoro isso, quando alguém levanta a mãozinha, porque participação eu acho fundamental. Depois eu explico por quê. Vai lá, Iraildes. Bom dia. Bom dia, querida. Aliás, deixa eu dar bom dia para a Sebastiana e para o Fernando que chegaram aqui, porque também é outra coisa que faz parte da dinâmica da comunicação. Você tem que identificar, a pessoa tem que se sentir acolhida. É lógico que quando é na multidão, você não vai passar o tempo inteiro dando bom dia, mas fala, Iraildes, vai lá. Eu fiquei assim pensando as coisas que a gente já tem na gente e se esquece, né? Quando o Marcelo coloca, por exemplo, de observar as pessoas, o público, e de sentir como essas pessoas estão ali naquele momento, né? É uma coisa que a gente aprende na formação, que é a leitura do ambiente. A gente tem que sempre estar atento para ler o ambiente, né? E eu estava meio perdida nisso no yoga do riso. Olha que interessante. Você sai de um espaço para ir para o outro, parece que, né, eu me esqueci, me perdi disso. E eu quero muito agradecer a ele por ter me lembrado, porque isso traz para mim mais uma ferramenta para aquela pergunta que eu fiz no encontro semana passada, que era de como estar presente, se entregar para o fluxo da prática sendo líder,
né? Então, Sim. isso permite a gente, quando a gente lê o ambiente, a gente se coloca de uma maneira que a gente fica seguro ali, né? A gente fica seguro. Isso é muito bom. Só que agora, eu preciso de dizer a vocês que eu sou líder hoje às 8 horas, então, quando for tipo 15 para as 8, eu vou estar saindo, tá? Silenciosamente, e sábado que vem eu fico com vocês novamente. E eu quero ver com Val, porque ela está logada com a conta, se isso me atrapalha logar também. E se for, se ela puder sair da conta para... Porque eu não sei se isso interfere, não, tá? Eu acho que não, porque a Val não Não, vai né? cuidar disso aí nunca. Então... Eu estou com a boca cheia de pinhão. E eu também, no Pessoal, outro dia, fiquei logado o tempo inteiro e não aconteceu nada. Não teve... Então, É. tá. é que assim, ó, Iraildes, quando eu encerro a sessão, é que eu sempre abro no celular, a das 6. Aí eu até já falei com a Asa outras vezes sobre isso. Eu encerro no celular e não faço mais nada, tá? E normalmente não dá problema. Mas a gente pode até combinar, tá? Observa hoje, eu não vou fazer mais nada, tá? Se tu sentir alguma dificuldade, eu fico de olho aqui no WhatsApp, tu me manda e eu tento... Eu sei que tem um caminho para deslogar, mas eu nunca lembro na hora. Joinha, então Tá tá bom? joia. Obrigada. Vou aproveitar esse acontecimento, já te deixo já, tá, Adélia? O que acontece? Frequentemente, quando você está palestrando, apresentando qualquer coisa, acontece isso que acabou de acontecer. A dinâmica sai do teu interesse. E você precisa saber como conduzir. E uma coisa que eu não esqueço que o Marcelo fala, cara, tudo, absolutamente tudo, tem seu tempo. Entendeu? Então, essa questão do tempo, você não pode chegar, identificar que a pessoa está saindo do tema e chegar e dar-lhe uma tesourada, porque você... Primeiro, que você vai estar sendo grosseiro, e segundo, porque você está no tempo errado das coisas. E aí você só vai piorar a situação. Agora eu vou deixar a Adélia falar, porque eu também tenho o tempo da Adélia, porque a Adélia está esperando. Que nada, posso esperar. Não, só queria colocar, testimoniar um pouco de algo que vivi na pele, que vivimos com Pedro, né? Quando ele fala de se dirigir para o líder. Aquele dia que estávamos na Havan, no centro administrativo, era muita gente. Na verdade, quando começou o trabalho, eu vi que não estavam todos muito assim, mas só o líder, que é o Luciano Hang, né? Eu estava sempre olhando para o cara e ele estava rindo e participando e não sei o quê. E, na verdade, ele, olha como líder, que importante, ele é uma figura. Ele tem uns momentos de reunião que faz com todo o pessoal, sobe no palco, desse dia estavam celebrando o Dia do Trabalhador, ele sobe no palco, sobe com os filhos, dança numas coisas, tem uma música de Havan que ele dança, ele é uma figura que ele já faz isso, e então ele estava já, e a gente estava olhando muito para ele, né? Então, eu acho que naquela empresa, olhem como é importante o que o Marcelo falou, do líder, e de ir atrás de... Se o líder faz coisa, está todo mundo se sentindo liberado para fazer, porque entramos com aquele negócio do preconceito. Nós estamos em um assunto que é riso, que temos que lutar muito com tudo que vem na carga social sobre o riso. Não, no ambiente de trabalho não vou fazer. E a pessoa passa tantas horas ali que fica sério, né? Demais. Então, é muito lindo estudar isso, né? Como ela falou, a leitura do ambiente e ver onde que está o líder. Eu percebi na pele como funciona isso aí, muito interessante. Só para contar para vocês. Que bom. Foi muito bom essa tua colocação, porque me lembrou de outra coisa. A gente colocou que a gente precisa buscar o apoio do líder, não foi? Só que tem o seguinte, tem uma pegadinha, uma armadilha nessa história. Quando você entra em contato com esse líder, você tem que ter o cuidado de saber administrar
Isso porque pode ocorrer, e frequentemente ocorre, do líder querer roubar a sua liderança. Ele já está tão habituado, ele está tão confortável naquele ambiente, que ele vai querer tomar a sua fala, ele vai querer tomar o seu palco, melhor dizendo. E, mais uma vez, tempo, tudo é tempo. Você tem que saber a hora de entrar no palco e na hora de sair do palco, entendeu? E sempre com leveza, sempre com graça. Não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão fácil. Outra coisa que também achei bem interessante durante a fala da Adélia, e isso ocorre o tempo inteiro, o fato que você vai estar lidando com as próprias emoções. Além daquela habitual, né? Todo mundo sempre fala do coração batendo assim na hora da entrada, porque você vai ser responsável pela condução daquela história, e sempre dá aquela taquicardia, né? O sistema de ataque ou defesa. Mas a verdade é que a cada momento, a cada interação, você vai ter um tipo de emoção diferente. E você tem que ter o cuidado de não ser reativo, de você ter a capacidade de observar a reação, que está acontecendo com você, e qual é a melhor condução para aquela situação. Vou especificar melhor. Você está no meio de uma fala, aí alguém pede para levantar a mão e começa a falar. Você pode ter, de imediato, se aquela pessoa for uma pessoa que você nunca viu, uma reação positiva ou negativa. Você acha simpático. Se você achar a pessoa muito simpática e o que ela está falando pertinente, você tem que tomar cuidado para não ceder muito espaço para ela, porque senão ela vai falar e você vai ficar ali viajando. Ah, que demais, que bacana. Por outro lado, o outro é até mais difícil, eu acho. Você não gosta da pessoa ou acha... Tudo vai ser em decorrência daquele momento, porque você, na verdade, nem conhece a pessoa, porque geralmente vai ser uma pessoa, e mesmo que conheça, cada situação é única. E, no entanto, o seu equilíbrio em função da comunicação tem que ser permanente. Então, você tem que estar atento a essa coisa do que o que você é, o que você sente, e separar isso do seu propósito. Então, é sempre esse olhar do... Aquela pessoa é aquilo? Não, aquela pessoa não é aquilo. Ela está fazendo aquilo e você precisa trazer aquilo para a melhor situação possível dentro do teu objetivo e não confundir a tua palestra com você mesmo. Não sei se eu me fiz entender, porque a gente tende a colocar a pessoalidade na frente de tudo que a gente faz. E, no entanto, tem uma situação que é a parte, que é o evento em si. Fala aí, Marcelão. Que legal isso que você falou, porque às vezes a gente leva para o pessoal, né? E a prática, ela é tão boa que mesmo sendo ruim, você perdendo tempo, você perdendo a audiência, você perdendo o líder, ela é potente. Então tem isso que você acabou de falar. Putz, eu estou sentindo que a galera não está me acompanhando, eu estou perdendo eles. Cara, nessas horas, continua, até chegar no relaxamento. Quando você chega no relaxamento, parece que você fala, putz, parece que meu objetivo foi atingido. Por quê? Porque você conduziu as pessoas. E eu acho que isso faz parte das pessoas se desinteressarem, as pessoas ficam se julgando, trabalhando preconceito, faz parte da prática. Eu estou aceitando. Por quê? Porque como palhaços, a gente aceita o erro, a gente aceita o fracasso. O fracasso faz parte do caminho. O fracasso faz parte de uma escada. Quando você fracassa, é mais um degrau que você sobe, né? Então, como palhaço, a gente
recebe o fracasso, as perdas, os erros como aprendizados. Então, a gente não está fazendo neurociência, está operando uma pessoa na cabeça que, de repente, se a gente faz uma cagada, ela vai morrer, né? Não, nós estamos oferecendo uma experiência, né? Então, cara, cada pessoa, o principal é a gente estar acreditando no que a gente está fazendo com amor, sabe? Tendo presença. Se a galera está bocejando, de repente saiu, você vê que a pessoa sumiu da câmera, cara, não fica chamando na chincha, volta aqui, cara, continua acreditando que aquilo que a gente tem uma missão, né? Acho que aqui a maioria que nós estamos aqui somos líderes, né? Parece que a gente foi nos dada uma missão de levar felicidade para as pessoas. Então a gente tem que se manter forte, por quê? Porque é uma missão, é um propósito, né? Então, se a pessoa não quer participar e ela está séria, eu tenho certeza, quando eu vejo que a pessoa não mexe o músculo, eu falo, essa pessoa vai acabar a sessão, vai se trancar no banheiro e ela vai ficar fazendo o que nós estamos fazendo aqui sozinha. Por quê? Porque ela tem vergonha, sabe? Ela tem vergonha. Também é uma coisa que eu não falei, a vergonha, né? Mas eu fico assim, continuo a falar, cara, esse cara não vai rir nunca, essa senhora vai ficar assim, não vai se mexer. Teve uma vez, não sei se vocês chegaram a ver um documentário que eu compartilhei lá no curso, que eu trabalho com uma máquina musical e eu dava aula de palhaço para idosos. E eu entrei um dia numa sala que tinha 80 idosos e tinha uma senhora que fechou a cara para mim e falou, eu não vou rir. Ela falou na minha cara, eu não vou rir. O que aconteceu por dentro de mim? Falei, não, você tem que falar alguma coisa para ela. Eu falei, não, calma, agora você tem esse propósito, você tem que fazer essa senhora rir. Então, o que eu fiz? Eu continuei de olho nela, falando para todo mundo, mas de olho nela, concentrado nela. Ela acabou, eu juro para você, gente, a dentadura dela caía para fora. Então, eu falo, putz, são esses exemplos, essas vivências que me trazem essa, vamos dizer, sabedoria de falar, putz, continua. Mesmo que você perde a audiência, mesmo que o líder não está curtindo, cara, a gente tem uma missão, sabe? É isso. Essa tua fala, Marcelo, foi primordial, cara. Eu fico impressionado. Estou observando a capacidade. E aí é uma coisa difícil que eu acho, tá? Mas você ter a capacidade de ser líder ali durante uma palestra e, ao mesmo tempo que você está se observando, você está observando o que está acontecendo fora. E o Marcelo faz isso. Ele está falando, está se ouvindo falar, e ele, quando está me ouvindo falar, ele espera o momento certo. Ele não fala muito. Tem gente que chega aqui, cara, dispara de falar, os conteúdos são maravilhosos, mas tem até dificuldade para parar de falar. O Marcelo não. O Ludian, ele fala, dá o recado dele e encerra. Aí ele observa o fluxo da coisa rolando, e aí, quando chega o momento certo, ele vai lá e entra novamente. O que acontece? Ele valoriza toda a fala dele. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender com o Marcelo a fazer. Aí eu vou voltar a uma coisa que eu queria ter falado e não acabei não me expressando, que acaba me remetendo a uma coisa. Você tem que ter capacidade de linkar as diversas oportunidades que aparecem durante a sua troca, a sua comunicação. Porque, senão, se você ficar muito ansioso, eu quero falar isso, aquilo, aí você corta a fala da outra pessoa para poder falar o que você está falando e daqui a pouco está todo mundo batendo boca dentro do negócio, disputando a fala do momento. O que eu queria ter falado era o seguinte: esse espaço que a gente tem aqui, outros espaços que estão sendo criados, é por isso que eu, às vezes, tento puxar as pessoas para falarem, eu abro espaço, não é só porque eu não tenho o que falar. Às vezes acontece, às vezes eu tenho que esperar porque eu não tenho mais nada, esvaziou. Vocês vão perceber o seguinte,
se você for conduzir uma palestra, nem sempre você vai ter o conteúdo pronto pelo seguinte, às vezes você prepara todinho, faz todo um roteiro, chega lá, uma pessoa te leva para um polo completamente diferente, a coisa começa a ter outra viagem. E se você não tiver flexibilidade, você se perde. Então, você tem que ter essa capacidade. Não, eu não falei agora, mas daqui a pouco vai abrir espaço. Então, o que eu queria ter falado é isso. Falem, se exponham, arrisquem, usem o que o Marcelo falou sobre o palhaço. O fracasso faz parte. Chega aqui e gagueja. Chega aqui e esquece o que ia falar, porque vai acontecer irremediavelmente. E se você não passar por esse estresse aqui, vai passar lá no auditório com um montão de empresário. Então, é melhor que passe aqui. Então, mais uma vez, procurem exercitar, porque, senão, pode ser que a falta de exercício vai te cobrar isso mais caro num momento que você não gostaria. Deixa eu ver se eu consigo captar mais coisas aqui, porque eu, pelo menos, tenho muito pouco roteiro, eu não tenho tempo de ficar preparando, então a coisa vai muito no fluxo aqui. Uma coisa que é sempre bom a gente tocar, a questão da seriedade das empresas. É por isso que eu chamei o Marcelo Pinto para falar. As pessoas de um ambiente empresarial, elas vivem um estresse constante, e o que é chamado vestir a camisa durante muito tempo foi, como é que se diz, deturpado, porque, na verdade, não se tratava de vestir a camisa, se tratava de tirar o couro. É até muito engraçado, não é vestir a camisa, é tirar o couro para a empresa. Então, quando você entra no espaço empresarial, você talvez tenha o espaço mais sério, que é a antítese do riso, do que para você se defrontar. Não é sempre assim, tem muito ambiente empresarial que existe uma camaradagem, que todo mundo brinca, todo mundo ri, as pessoas falam assim, aqui a gente ganha mal, mas aqui a gente se diverte. Mas, ainda assim, você tem que chegar tentando fazer aquilo que o Marcelo fala, que é você fazer um espelhamento de você conseguir entrar na energia daquela pessoa, porque mesmo que naquele departamento, mesmo que naquela empresa haja um ambiente positivo, é um ambiente positivo entre eles, e você está chegando novo, você está chegando, é uma energia diferente. Então, você precisa avaliar qual vai ser o meio, e isso, cara, mais uma vez, tem sempre o risco, tem sempre uma, como é que se diz? Uma possibilidade de fracasso. Então, você tem que pegar e relaxar um pouco, porque sem relaxamento, você vai fazer exatamente o oposto do que você necessita. Você vai chegar rígido, e a tendência de você se confrontar com a rigidez do outro ambiente é grande. E eu acho interessante como é que, às vezes, as coisas vão se encaixando. O Marcelo Ludian falou sobre... eu estou querendo fazer a conexão com o neurônio espelho, sobre você permanecer na prática, sobre quando as coisas estão fracassando, quando hipoteticamente as coisas estão fracassando, a pessoa está lá com a cara amarrada, trincada. Se você ficar amarrado e trincado, você vai dar conexão a uma comunicação neuronal de trincamento. E aquilo vai começar a mergulhar cada vez mais nesse ambiente. E a energia do ambiente vai acabar se tornando essa. Na medida em que você consegue permanecer no seu humor, na prática, e aí que o Marcelo, de repente, fala da eficiência da prática do yoga do riso,
Se você consegue se manter na sua prática pessoal ali, se divertindo com você mesmo, você, de alguma forma, vai continuar emanando a mesma energia para o ambiente. Você não perde o foco. E aí, a partir disso, as pessoas vão poder acessar, nos caminhos neuronais dela, o caminho do humor. E aí vai começar o fenômeno do espelhamento neuronal. E aí você vai contaminar o ambiente com humor. Isso já fica uma super dica para a palestra, para quando você está ali sendo foco, você tem que aproveitar esse foco e não deixar ele escapulir quando você observa, de repente, uma face contraída, quando você observa uma pessoa distraída, você, em vez de pegar e abrir mão da atenção que te foi dada, não. Foca mais ainda no seu humor, na sua prática, no que você está fazendo, continue se divertindo, sempre tendo cuidado com uma coisa chamada ética, porque aí começa a aparecer armadilhas, porque tem conteúdos que são inconscientes. Certas coisas podem te levar para um caminho que você, de repente, continua no humor, só que você utiliza um humor com pouca ética. E aí você pode se machucar, porque você pode ofender uma pessoa, você pode disparar gatilhos coletivos que vão te dificultar a vida. Então, essa coisa... E também isso é treino, porque, por incrível que pareça, a gente está muito mais habituado a buscar humor em coisas negativas, porque é o que a gente tem visto no mundo, né? Eu, inclusive, vou recomendar a vocês, quando vocês perceberem um programa de humor que é baseado nesse tipo de humor aqui, do bullying e de outras coisas, evite. Procure fazer, buscar o humor onde ele é positivo, que seja no yoga do riso ou qualquer outra coisa, com Marcelo Dian ou com a palhaçaria, mas sempre observando essa questão ética, porque senão você acaba tendo a possibilidade de acontecer a mesma coisa. Você fazer um espelhamento inconsciente durante uma palestra, uma apresentação sua qualquer, e, sem querer, você fazer uma coisa antiética, você fazer um bullying. E, olha, é muito rápido isso acontecer. Por exemplo, vou aproveitar aqui, porque é só teórica, o Fernando está comendo. Eu poderia, no intuito de querer fazer humor, imitar o Fernando. O Fernando, por estar no ambiente aqui que ele conhece, que não sei o quê, talvez nem esquentasse. Mas tu já pensou uma pessoa que está ali na primeira vez, tu está tentando lá fazer a prática do yoga do riso, está querendo fazer aquilo funcionar e não consegue, você está, como é que se diz, está se exteriorizando, em vez de ficar focado na sua prática, buscando a ética, você está tentando buscar o público. Aí aparece um sujeito comendo, você vai lá e começa a imitar o sujeito comendo de uma forma pejorativa. Meu amigo, pode ser até que você consiga fazer os outros rir, mas aquela pessoa que foi imitada, se ela não levar no bom humor, aquela pessoa vai começar a emitir uma vibração negativa para a tua aula que vai te prejudicar. Isso foi só uma... Quer falar alguma coisa, Marcelo, que tu está aí? Isso, muito bom. E, aliás, bom que o Fernando está aqui, porque ele estava com umas questões de conduzir uma sessão para jovens, né, para adolescentes. A gente trocou umas ideias aí. Mas olha só, esse exemplo que você deu de chamar atenção para alguém diferente da sala, pode te levar para vários caminhos. Pode até você descobrir um novo jeito, novos jogos,
eu sempre falo, eu trabalho com um método de que uma ideia te tem que levar para outra ideia. A ideia, ela tem que ser viva. Por exemplo, a ideia de, o cara está comendo. Então, vai lá. E aí, Fernando, você está comendo o quê? Você está comendo riso? E aí você começa. Está comendo o quê? Isso é comida. E a comida te leva para outra ideia. E essa ideia te leva para outra. De sempre procurar ideias vivas, pontos vivos, né? Para que a ideia não morra. Então, você sai do seu percurso e volta para o caminho, né? São mecanismos, né? Que a gente usa muito na comédia, quando você está trabalhando com plateia, né? Muito bom, cara. Essa dinâmica. Agora, perceba, olha só como é que é a coisa. O Marcelo toca na questão do comer, mas toca de uma forma ética. Ele não chega fazendo bullying ou qualquer coisa. Ele traz aquilo para o palco. E sem, cara, como é que se diz? Lembra? Sem julgamento. Desculpa. Lembra no curso que eu ensino os 4 pilares para a gente construir ideias para chegar na poesia? O Marcelo Pinto chegou! Os 4 pontos que eu falo do arquetipo, do símbolo, da metáfora e da poesia, né? Então, se você vê a pessoa está comendo, o que significa a pessoa que come? Ela está com fome, ela está se alimentando, e aí começa, né? Aí você começa a buscar os símbolos, e aí você vai descobrindo outros sentidos. Porque, por exemplo, poderia falar assim, e aí, Fernando, dá um gole, dá um pouquinho disso aí, e cuidado vai engordar, Fernando, fecha a boca, Fernando. Ou você vai por esse lugar, que é o pejorativo, o bullying, né? Ou você começa a ir para outro lugar. Olha só, o Fernando, ele está se alimentando, está comendo flores. Ele está comendo flores coloridas. Está comendo flores coloridas, porque ele é um cara colorido. Tem um monte de flores em volta dele. Aí você vai para o outro lado, que ninguém espera, ninguém imagina, né? Muito bom, Marcelo. Eu queria aproveitar. Bom dia, seu Marcelo Pinto. Bom dia, galera! Eu queria aproveitar essa fala do Marcelo Jean, que ele colocou o Fernando em voga ali, e já convidá-lo e outras pessoas para a gente fazer um especial, um estudo sobre essa dinâmica com os adolescentes, porque é um outro, como é que se diz? É um público que a gente já falou a respeito disso, só que eu queria falar agora a partir da experiência e não teoricamente. Como é que é essa experiência? A Karina já até apareceu, que ela também está fazendo um trabalho com criança e adolescente. E, cara, eu já falei, né? Eu tenho interesse lá do Yoga do Riso para gestante, mas logo depois, uma outra experiência que eu acho primordial é o do adolescente, porque o adolescente ele vive uma fase de experimentar a seriedade, e talvez seja nesse momento que a gente mas a gente tem a possibilidade de flexibilizar a seriedade como ela tem sido vista, com rigidez, entendeu? Então, levar o riso para o adolescente é uma coisa muito importante, falando socialmente. Aí eu deixo, se a Karina quiser participar, já que ela chegou, ou o meu amigo Marcelo Pinto, eu realmente gostaria de contar com a sua experiência de palestrante, falar um pouco sobre, não só no meio, porque eu acredito que, devido ao tempo que você já vivencia o Yoga do Riso, você não tenha palestrado apenas para executivos, mesmo que tenha sido muito, mas você tenha palestrado para outros públicos também, e aí eu queria que você contasse como é que é essa coisa, porque eu já expliquei aqui, já falei, da necessidade da gente tentar fazer com que a sua plateia, na interação, ela experimente o riso, porque senão fica aquela história de você ficar falando da laranja e ninguém sentir o sabor. É verdade. Por favor, William, faz um resumão para mim do que o pessoal já disse, só para eu não ficar repetitivo. Olha só,
a gente colocou principalmente coisas relacionadas a aspectos psicológicos das trocas, entendeu? Tipo, por exemplo, a questão de você buscar um espelhamento, de você entrar no público e saber identificar aquele público e saber se posicionar bem com aquele público. A gente colocou também da necessidade de você ter uma flexibilidade, tanto de você saber o momento de colocar certas coisas, porque às vezes você está falando, daqui a pouco entra uma pessoa, fala alguma coisa, aí na fala daquela pessoa você percebe alguma coisa, quer falar, mas se você cortar a pessoa, é mal educado. E você tem que ter essa flexibilidade, saber que você vai ter oportunidade para falar sem... Cara, tem que ter memória, né? Porque é muita coisa, a dinâmica é muito grande, você tem que ter memória mesmo, não tem jeito. E outra coisa também que a gente falou foi sobre... E agora deu um branco aqui, porque o velhinho está... Ajuda ele aí, gente. Cara, a gente falou também sobre... Marcelo, quer que ajude um pouquinho, que tome nota, William? A fala do Marcelo Lujan foi, por exemplo, como ele orientou a ser as pessoas quando ele chega, ser como os outros, trazer o julgamento, quer dizer, falar de julgamento, e depois tentar focar no líder para ver se ele entra na coisa para a turma entrar junto. Legal. Senão, o próprio Marcelo te conta, foram dicas bem boas que foram colocadas, né? Conhecer sobre comunicação, o William falou, que a presencial é um pouco diferente que a online, observar o grupo que vai receber a palestra e a sessão, entrar na dele, falar o que fala, né? Como fala neles, falar do julgamento. Tomei algumas notas. Legal. Tá. Não, tá jóia, tá jóia. E também, Marcelo, só para dar uma sacudida, tomar cuidado para não fazer o que eu acabei de fazer, abrir mão da liderança. É bom às vezes, viu? Faz bem. Quando você abre mão da liderança, você engaja o público, entendeu? Então, às vezes, é bacana você no meio da palestra falar assim, pô, gente, esqueci o que eu estava falando mesmo, para ver se a galera está prestando atenção. Cara, abrir mão é uma coisa, Marcelo, o problema é perder. Abrir mão é quando você tem controle e você abriu mão, você pegou e entregou para outra, por exemplo. Eu vou entregar para você porque você tem muita coisa, é um convidado, então, primeira coisa que eu tenho que ter é a educação de oferecer ao meu convidado a oportunidade de falar. Claro, claro. Isso é abrir mão. Agora, quando você se perde, fica... e dá aquele branco em função de algum fator que seja externo a você, isso não é muito bom, não, porque isso acaba transparecendo falta de controle sobre isso, nem sempre é muito bom, não. Embora depende como você... depende como conduz, né? Isso. Eu tenho 2 exemplos do que você colocou, e eu tenho 2 exemplos bacanas. Uma vez eu fui fazer uma palestra para o pessoal do Google, né? Lá na sede do Google. E assim, quando eu cheguei, tava uma galera jovem, todo mundo com notebook. Eu falei, pô, mas como que esse pessoal vai seguir a palestra? Todo mundo com notebook no colo, eu falando e o pessoal teclando, né? Eu falei, pô, isso aqui não vai dar certo, né? Aí eu pensei, bom, vou botar um exercício da yoga do riso. Aí eu falei assim, moçada, vamos lá, todo mundo de pé, vamos fazer um exercício. Aí eu falei, bom, agora eles vão largar o notebook, né? Aí botaram o notebook de lado, levantaram, fizeram exercício. Aí eu falei assim, bom, deixa eu ver se eles estavam prestando atenção no que eu falei. Pô, qual foi a última coisa que eu falei mesmo, cara? Só perdi, né? Me perdi aqui para garantir aqui a consistência. Pô, não é que o pessoal falou assim, Marcelo, você estava falando sobre a importância de manter uma atitude positiva. Eu falei, caraca, velho. A galera estava teclando, mas estava ligada na palestra. Então, às vezes, primeiro assim, com essa moçadinha que está vindo, você está falando dos adolescentes, né? Então, eles têm uma forma diferente de pensar, então a gente tem que quebrar alguns paradigmas nossos, alguns preconceitos, porque eles conseguem, são multitarefas, eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo.
E outra, de às vezes você chamar a pessoa para junto de você, para a liderança, né? Teve uma oficina que eu estava ministrando e tinha um cara que toda hora ele interrompia, queria fazer alguma coisa, ele não sabia nada, né, de risada, mas ele queria falar. Eu cheguei para ele e falei assim, vem aqui, fica aqui do meu lado, você vai ser meu assistente, fica aqui do meu lado. A hora que eu precisava de alguma coisa, eu passava para ele, mas ele só falava quando eu precisava, entendeu? Eu passei, eu retomei a liderança, só fica aqui do meu lado. E aí, quando eu precisava fazer algum exercício em dupla, aí eu chamava ele. Então, eu limitei ele agora a entrar só sob a minha ordem, né? Mas sem deixar transparecer. Então, mas é claro, depende com quem você está lidando, né? Eu percebi que, como ele não sabia nada, só queria aparecer, ficando ao meu lado, ele aparecia mais, né? Pô, tô do lado do palestrante aqui, né? Então, foi uma forma... São as formas, aquele jogo de cintura que você falou, que a gente tem que ter durante o evento. Mas, agora, pode falar, William, diga. Nada, eu só ia dizer que você confirmou uma coisa que eu tinha falado, que é justamente esse cuidado que você precisa ter para não... Porque quando você... Uma coisa é você usar o líder para ser uma ferramenta de condução do grupo. Só que você tem que ter como é que se diz? Um controle sobre isso justamente por essa questão que você falou, porque tem líder que, na verdade, vai tentar roubar teu palco. É verdade, Bom, então, para quem não me conhece, eu faço palestras desde 2000, né? Mais de 20 anos, né, que eu realizo palestras sobre risoterapia, sobre risada, né? Terapia do riso. E de 2008 para cá, eu passei a inserir a yoga do riso nas palestras, que foi quando eu me certifiquei líder do riso, né, em 2008. Já realizei palestras para vários públicos, então eu sempre tive curiosidade de experimentar, né, de experimentar os públicos. Então, por exemplo, já fiz palestra para policial, né, grupo de policial, para grupo de detento. Já fiz palestra para cego, surdo e mudo. Já fiz palestras para grupo exclusivo de homens, grupo exclusivo de mulheres. Já fiz palestras para pessoas com deficiência física, para idosos, para crianças e para adolescentes. Então, assim, sempre experimentando, até para entender qual que é o meu público, né? Isso é bacana, você experimentar para definir, eu me sinto melhor fazendo palestra no ambiente corporativo, né? Então, eu cheguei a essa conclusão. Agora, tem pessoas que vão chegar à conclusão, não, eu prefiro fazer palestras para crianças ou para idosos, mas é importante você experimentar, né? Experimentar. E para experimentar tem que estar pronto, né? Tem que estar pronto. Então, você tem que estar com a sua palestrinha montada para quando surgir a oportunidade, você fala assim, eu vou, eu quero, manda para cá, né? Manda para cá. Foi assim que eu consegui uma série de oportunidades inusitadas, né? Em feiras, em congressos. Então, a dica que eu dou é essa, esteja com a sua palestra pronta e esteja pronto, né? Esteja pronto. Para isso, tem que estudar a palestra, né? Simular, fazer apresentações para você mesmo, para a família, sem critério de julgamento, né? Porque uma coisa é o que você acha da palestra, uma coisa é o que o público acha da palestra. Por isso que, às vezes, eu falo, se você está no meio da palestra e esqueceu alguma coisa, passa batido, porque ninguém sabe que você esqueceu, só você, né? Ninguém conhece a tua palestra, só você sabe que esqueceu. Se você para no meio e faz aquela cara de que esqueci, é como o William falou, dá uma certa credibilidade, a não ser que você use isso como estratégia, para o pessoal lá na frente perceber que você não tinha esquecido nada, né? Que foi só uma jogada. Mas se durante a palestra você esquecer alguma coisa, não deixa transparecer, vai embora, porque ninguém sabe que você esqueceu, só você sabe. Eu achei bem interessante essa coisa que você trouxe de você exercitar a palestra, porque eu já tinha convidado as pessoas aqui. Mas mais interessante ainda eu achei a coisa de você se identificar com o público-alvo. Porque aquilo, primeiro, alguns
Eu, pelo menos, estou experimentando e acredito que muitos de nós também estejam experimentando isso. É tanta possibilidade que, se você não tomar cuidado, você acaba não realizando nada de muito profundo, porque fica migrando de um canto para outro, migrando. É verdade. E, através da palestra, talvez a palestra da apresentação seja uma forma de você perceber qual é o teu, aonde você vai ter afinidade, aonde você vai ser mais produtivo nesse universo do riso. Mas continua. E uma coisa também, William, pessoal, a gente tem que separar muito palestrante de palestrante, né? Então tem aquele palestrante que é o palestrante profissional, que é preparado, né? Que estudou, que sabe, como o Marcelo Lujan. O Marcelo Lujan, ele tem domínio de palco, né? Ele sabe falar com o público dele. Por quê? Ele tem anos de experiência. Então, ele é um clown de verdade, é um clown profissional. E os palestrantes também, assim, você tem que ter domínio de palco. Eu digo que a palestra é da área do show business, né? Palestra é da área do show business. Eu lembro até uma vez que me anunciaram como a próxima atração. Agora com vocês, a próxima atração. Eu fiquei parado, falei, cara, que isso? Atração, meu? Né? Mas olha, aí caiu a ficha. Eu falei, puta, é verdade, cara. Eu sou uma atração, porque no meio eu estou na programação do evento, né? Eu sou a próxima atração. Mas é uma mudança de chave que causa, no começo, assim, um certo constrangimento. Mas nós temos que entender, nós fazemos parte do show business. E quando você faz parte do show business, você não tem que estar treinado só em falar a sua palestra. Como que você vai interagir com o público, como você vai se locomover no palco, como você vai se vestir, né? Como você vai se apresentar. Então, tem uma série de circunstâncias, né, e de detalhes que só quando você se dedica realmente à palestra, quando você é um palestrante profissional, você dá atenção a isso, né? Porque hoje está vindo todo mundo é palestrante hoje. O cara perdeu o emprego, é palestrante. Por quê? Cara, não precisa de nada, que nem vendedor, né, Marcelão? Perdeu o emprego, você é vendedor. Cara, mas para ser vendedor, você tem que ter um treinamento, cara. Não é só sair vendendo, oferecendo produto. E a palestra também. Então, hoje tem muita gente que se apresenta como palestrante, mas não é, né? A pessoa gagueja, fala baixinho, não tem oscilação de voz, né? Esquece no meio, faz brincadeira inadequada, fica contando piada preconceituosa. Então, assim, não tem noção, porque não estudou para ser palestrante, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou, se você realmente quiser entrar nessa área, é se formar, né? Tem alguns cursos, tem vários cursos falando sobre isso, tratando sobre isso. Aliás, fazendo o meu jabá, logo, logo eu vou estar lançando o meu, que o meu curso para palestrante focado na risada, né, com os exercícios de riso, ele foi programado para ser presencial, por isso que eu não lancei ainda. Entrou a pandemia, no online eu acho que não funciona bem a minha proposta de ensino. Mas quando voltar ao presencial, eu vou estar já apresentando para as turmas, quem tiver interesse, justamente para mostrar, primeiro, como que a gente deve trabalhar a palestra como negócio, ter um plano de negócio para aquela palestra, e como você se formar um palestrante de verdade, né? Que não vai dar chabu, que você vai mostrar que realmente você vive daquilo, e quando você mostra que vive daquilo, a credibilidade é outra, né? E aproveitando que o nosso tempo está terminando, eu peço desculpas porque eu cheguei tarde, né? Mas a proposta, eu lembro que o William falou, era para mostrar como que eu insiro, né, yoga do riso nas palestras. Isso foi muito interessante, porque toda palestra tem uma dinâmica, né? E é importante que, de tempos em tempos, você tenha uma atividade com o público para não ficar aquela palestra monótona, que aí vira aula, né? Como se fosse uma aula. A gente tem que separar. Aula é uma coisa, palestra é outra coisa, né? Quando é muita teoria, vira uma aula, é um monólogo, só as pessoas falam. A palestra ela é mais dinâmica, você apresenta a teoria, depois mostra na prática como funciona. Então, é importante que tenha uma interação. Eu fazia várias interações. Depois de 2008 para cá, quando eu entrei para a Yoga do Riso, eu aproveitei as atividades da Yoga do Riso dentro da minha palestra.
Então, a minha palestra hoje, a pessoa não percebe, mas ela faz uma sessão de yoga do riso durante a palestra, né? Existe uma sessão de yoga do riso inserida na palestra, que são nos intervalos. Então, logo na apresentação, eu me apresento, falo que eu sou do Clube do Riso, falo assim, vocês sabem o que é Clube do Riso? Vamos conhecer? Vamos aqui, vou te apresentar. Aí eu peço, todo mundo de pé, vamos fazer um exercício. Aí eu faço o exercício de entrada da yoga do riso. Depois, no meio da palestra, pessoal, não precisa de motivo para rir, né? Você não precisa fazer o outro motivo da sua risada. Quer ver como funciona? Vamos fazer mais uns exercícios da yoga do riso aqui, o riso sem motivo. Aí eu chamo todo mundo de pé e põe mais uns 3 exercícios. Vamos lá, vamos respirar agora. Respira, inspira. E no final da palestra, eu faço o encerramento, como a gente encerra as sessões de yoga do riso, né? Vamos lá, vamos dar uma boa risada, uma gargalhada, muito bem, muito bem, muito bem, yes, de novo, muito bem, muito bem, muito bem, yes. Aí bota uma música de fundo ou um vídeo impactante e você termina a palestra em alto astral, né? Dependendo muito da proposta, né, do cliente. Foi muito bom você ter falado isso, Marcelo, porque, na verdade, inicialmente a proposta desse estudo era justamente oferecer possibilidades de você tornar a dinâmica de palestra ou de qualquer tipo de apresentação numa vivência, sim, resumindo. E aí você colocou uma possibilidade, que é a possibilidade de você inserir trechos da própria prática, da nossa prática, dentro da palestra. E isso precisa ser feito com uma certa propriedade para não ficar uma coisa desconectada da palestra e sem sentido. Mas aí é que eu queria chamar a atenção para o trabalho que o Marcelo Lugiano vem fazendo, porque você pode trazer a energia do riso através da palhaçaria, através da brincadeira, através dos jogos. Se você conseguir assimilar bem o fluxo do ambiente ali, que nem a gente está falando, se você estiver seguro, se você estiver consciente, se você estiver tendo um sucesso, você pode começar a utilizar vários, eu não vou chamar de recursos porque fica parecendo meio ofensivo, mas várias situações para você colocar elementos de palhaçaria, de jogos e de brincadeiras, de forma que, no final, as pessoas tenham essa mesma percepção que o Marcelo Pinto falou agora, que é um bom astral de que ela saiu dali. Foi uma coisa que a gente colocou, eu me esqueci de falar. Falei o seguinte, que quando uma palestra, uma apresentação, ela é bem realizada, o mínimo que a pessoa pode sair é de sair de lá bem, sair num bom astral. Se a pessoa saiu de lá mal-humorada ou então saiu muito séria, muito pensativa, o teu objetivo talvez não tenha sido alcançado. Verdade. Então... A Délia colocou aqui, ó, às vezes é bom ter secretários para ajudar, né? Realmente, depende da proposta, da sua interação, às vezes você precisa ter alguém para te apoiar, né? Alguém para te apoiar. Eu, particularmente, eu sempre trabalhei sozinho, né? Eu sempre trabalhei sozinho. Eu já tive experiências, né, de chamar algumas pessoas para trabalhar, mas a pessoa, para trabalhar, ela tem que se envolver, tem que conhecer o tema, né, para entrar no timing. Quando você pega uma pessoa que não está muito a par daquilo que você está falando, às vezes não funciona, né? Mais atrapalha do que funciona. Mas muitas vezes, Délia, eu convido as pessoas da plateia para ajudar, entendeu? O Marcelo Lujan pode explicar isso daí, porque, né, na palhaçaria a gente usa muito essa questão. Chamar alguém da plateia, né, para te ajudar. Ou, por exemplo, eu sempre atuei com as endorfinas, né? As endorfinas eram as minhas assistentes de palco. Então, dependendo da atividade que eu tinha, as endorfinas entravam, né? Vamos lá, endorfinas. Aí as endorfinas vinham e me ajudavam, né? Mas elas já estavam preparadas para aquela atividade, né? Era aquela atividade certeira. Elas já sabiam o que tinha que fazer, né? Já sabiam o que tinha que fazer. Mas isso encarece a palestra, né? Isso acaba encarecendo, porque é um custo a mais, né? Então, às vezes, você sempre pergunta, pessoal, você quer com assistente ou sem assistente? Porque com assistente,
se você, na época, né, tinha que se locomover, tinha que pagar passagem aérea para mim e para mais 2 assistentes, né? Então, isso acaba impactando. Mas, por exemplo, eu fiz uma palestra que eu tinha aqueles garçom cantor. Sabe o garçom cantor? Já ouviram falar? Aquela figura. O pessoal que está servindo, no meio da festa, eles começam a cantar. Na verdade, eles são cantores, né? Que se vestem de garçons e aí surpreendem. Que é a palestra do meu 3º livro, né? Surpreenda Positivamente. E aí eu fui fazer uma palestra no Recife, eu falei, putz, para eu levar os caras aqui de São Paulo para Recife, vai ser uma nota, né? São, no mínimo, 4 pessoas, 3 cantores e o diretor. Eu falei, putz, vai ficar caro. Aí eu entrei em contato em Recife e descobri um pessoal de Recife, que era garçom-cantor lá em Recife. Aí fiz uma parceria com eles, na hora da palestra eles foram, me acompanharam, né? Teve uma outra palestra que eu fiz também sobre encantamento, né? Sobre a arte de encantar. E aí tinha uma dança no meio, né? Tinha dança no meio da palestra. Para eu levar o pessoal daqui de São Paulo para lá, não ia dar. Então, também, eu chamei um pessoal da cidade, né? E liguei lá para as escolas de dança, vi quem estava afins, aí contratei eles já estavam na cidade, no dia foram lá, fizeram um aquecimento de dança com todo mundo. Então, às vezes, você precisa do secretário, né? Mas tem que tomar cuidado para que isso não encareça o seu custo, e que muitas vezes você não consegue repassar para o cliente, né? E aí acaba inviabilizando. Cara, foi bom você ter falado disso, Marcelo, porque você falou do seu curso. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: a apresentação online, mesmo que a questão da pandemia se resolva, a gente não sabe como é que vai ser isso não sai nunca mais. Então, Marcelo, eu já estou convocando você para fazer uma adaptação do seu curso e ter uma parte só sobre apresentação online, porque a dinâmica que você vê no online passa a ser meio que fundamental, porque, por exemplo, eu tenho visto várias dificuldades em função da pessoa não saber usar a ferramenta que escolheu para fazer a apresentação. É verdade. Entendeu? E, fora isso, tem... como é que se diz? Tem ferramentas e circunstâncias que você precisa de uma pessoa para te auxiliar. Sim. Então, essa coisa do auxiliar acabou me chamando a atenção da necessidade da gente... Cara, esse estudo que a gente está fazendo, que nem os outros, eu vejo assim, uma necessidade da gente estender, porque a gente nunca consegue aprofundar muito. Por exemplo, essa coisa do online vai ficar completamente pendente. A gente falou muito do presencial, porque ambos têm muita experiência, mas no presencial. Já no online, é um campo em aberto, uma oportunidade aí espetacular, porque é o que eu estou falando. Independente do que vá acontecer, o online não sai mais, porque essa comodidade de você estar aqui, de você assistir na hora que você quer e coisa e tal, isso não vai acabar. A pessoa vai buscar, vai procurar mais palestras online. É verdade. Então, semana passada eu participei de um treinamento sobre isso, sobre as palestras virtuais, né? Palestras online. E assim, pessoal, é um universo que vocês não imaginam que existe, né? Existe hoje centros de convenções virtuais. E você monta o seu avatar. Você tem um avatar, você monta o seu avatar e o avatar anda é como se fosse um joguinho de videogame. Você entra na sala, você conversa com as pessoas. Se você é palestrante, você sobe no palco, né? Aparece sua apresentação atrás. Assim, o equipamento que nós precisamos ter, porque fazer uma palestra assim, como a gente está fazendo essa nossa intervenção, é uma coisa. Ajuda? Funciona? Funciona. Mas se você tiver um aparato adequado, a gente consegue fazer 1001 interações aqui no virtual. Porque hoje o grande desafio do treinamento virtual é você reter a atenção das pessoas.
Porque a pessoa está assistindo você, mas ela está aqui mexendo no celular, às vezes você não está nem percebendo, né? Ou ela está com outro computador do lado, ou ela está lendo um texto, né? Ou ela está participando de outra live. Então, assim, você tem que ter mecanismos para engajar a pessoa, para trazer ela para o seu evento. Porque é por isso que você vai ser cobrado pelo contratante, né? Se você começa um evento com 100 pessoas, aí vai caindo a participação lá, 99, 98, 97. No primeiro intervalo que tiver, o contratante já vai te chamar. Ô, meu, vem aqui, o que está acontecendo? O pessoal não está gostando, né? Porque hoje nós temos esse termômetro que é online, né? Ele olha lá e ele vê se está aumentando o número de participantes ou se está diminuindo o número de participantes. Né? E aí você vai ser chamado, né, a atenção porque está acontecendo aquilo. Então, são os cuidados que nós temos que ter. Né? E como o William disse, veio para ficar. Né? O online está aí, não vai sair. Né? Não vai sair. Mas, certamente, tem algumas interações que tem que ser mesmo no presencial. Né? Aí vai depender de como você vender isso para o cliente. Né? Vai depender da nossa, eu odeio fazer isso, habilidade. Tem certos momentos, cara, é até bom que também serve de material. Só que aqui, no caso, quanto mais material eu colocar, mais eu vou dar tiro no pé, porque eu tenho a limitação do tempo. Isso. Então, o público estava aumentando e eu vou ter que... Vocês reflitam a respeito disso. O público está aumentando, está no auge e você tem que cortar. Como é que você faz isso? Tá? Mas eu quero aproveitar a presença da Gal e do Marcelo, porque tem um outro estudo que eu gostaria de fazer que se chama Yoga do Riso e o Terceiro Setor. Tu manja disso, Marcelo? Sim, eu tenho um projeto no Sebrae. Eu tenho um projeto no Sebrae, no grupo do terceiro setor das ONGs, por conta do Instituto do Riso, né? Que eu sou fundador do Instituto do Riso, e eu coloquei lá uma proposta de trabalho para terceiro setor, a Yoga do Riso. Eu posso ajudar vocês também. Pois é, porque eu acho que o terceiro setor, a gente vive falando de formas de conseguir uma sustentabilidade para a prática. E geralmente, cara, no Yoga do Riso tem o mesmo problema de yoga, que todo mundo fica querendo atividade gratuita. Junta a gratuidade com a necessidade, terceiro setor, e como é que se diz? É uma técnica que a gente quer que se popularize, que beneficie cada vez mais a sociedade. Então, se é uma iniciativa social, vamos usar o terceiro setor. Mas eu vou convidá-los a uma senhora gargalhada, porque a minha esposa já está batendo aqui na porta, dizendo, olha, eu preciso do computador, eu preciso do Zoom, eu preciso fazer minha palestra. Pega a tua filha e segura. Então, vamos ir. Obrigado, Marcelo. Obrigado, galera. Valeu, Karina, Sebastiana, todo mundo. Bom final de semana. Vamos para o Labir agora. Agora vai começar o Labir às 9 horas, hein? O Labir. Isso, Labir. Agora vamos rir de verdade. O Labir.